Sejam bem-vindos de volta ao canal da Escola do Futuro. Eu sou a Samantha e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tava refletindo muito essa semana sobre quando foi as primeiras vezes que eu realmente comecei a aplicar tudo isso que eu aplico hoje e como que foi no meu início, né? Porque tem muitas pessoas que estão chegando aqui agora, tanto no canal, ou aprendendo sobre física quântica, lei da atração, as leis universais, arquétipos, e as pessoas têm curiosidade, né? Eu tinha curiosidade lá atrás, falava assim, meu, mas como foi que essa pessoa começou? O que que ela fez? Qual foi a primeira coisa que ela fez? O que deu certo? O que não deu? E hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira técnica que eu apliquei. E o que que daquela técnica, o que que daquela época eu ainda trago pra minha vida hoje? Porque essa semana eu tô fazendo os 21 dias da oração dos arcanjos. Gente, não é a oração do arcanjo Miguel. São os 21 dias da oração dos arcanjos. A gente tem aí, eu acho que 5 arcanjos nesses 21 dias. Então é bem diferente e tá vindo muita coisa lá de trás pra minha consciência novamente. E me veio pra eu gravar esse vídeo pra vocês. E aí, o que que eu acho muito interessante? Eu comecei a ver os livros que eu li naquela época. Eu encontrei todos. Eu acho que eu comecei com O Segredo. Eu acho que a maioria das pessoas começou com esse livro lá atrás. E só que eu não tenho o segredo mais comigo. Eu emprestei na época pra alguém, não lembro nem pra quem e nunca mais vi esse livro de novo. Eu acho que eu vou até comprar de novo pra dar uma lida novamente. Mas aí os livros que eu li após ele, eu tenho todos. Porque aí foi uma febre de leitura. Eu nunca gostei de leitura, eu queria deixar isso bem claro. Na escola eu tinha muita dificuldade de ler livro, ainda mais quando eu voltei pro Brasil, que aí era toda aquela linguagem super, hiper, mega difícil. E aí o que a gente precisa entender, que foi muito interessante essa minha virada de chave de leitura, é que é gostoso ler livros que a gente gosta de ler, né? Quando a gente é obrigada a ler algo sobre algum assunto, é maçante. Eu acho que se as escolas fizessem algo diferente aí, seria bem melhor as pessoas se apaixonarem pela leitura. Mas vamos lá. Eu encontrei todos os livros. E aí eu comecei a ver, gente, quando foi que eu comecei a ler esses livros? E eu fiquei em choque, porque foi há 17 anos atrás. Tem noção disso? 17 anos atrás. Isso eu parei e pensei, nossa, tô ficando velha, mas tô nova. E eu percebi o quanto de tempo já que eu tô mergulhando em informações, eu tô querendo adquirir mais e mais informações. Eu ainda compro muitos livros hoje, só que eu tive uma época que eu agi completamente inconsciente. Mas vamos falar então sobre a primeira técnica que eu apliquei, que eu lembro até hoje aonde eu estava, o que que eu estava escrevendo. Eu lembro, eu não encontrei as minhas. Como tava tudo na casa da minha mãe, em Pinhal, eu não encontrei essas minhas anotações, porque na época eu morava lá. E a minha mãe, ela mudou e muita coisa eu acabei perdendo na mudança. Mas eu lembro da técnica. E que é uma técnica que ela é muito importante, ainda mais hoje em dia, que é a maior dificuldade das pessoas hoje em dia é saber o que elas querem, o que elas realmente querem. Naquela época, eu lembro de algumas coisas que eu pedia, que eu queria, não ressoa mais com quem eu sou hoje. Então é muito interessante como essas coisas elas vão se desdobrando, né? Porque eu não quero mais aquelas coisas que eu pedia lá atrás. E tudo bem, não tem problema você querer algo hoje e daqui 10 anos essa coisa ela se transformar em algo completamente diferente. É por isso que a gente não pede na hora, já é nos dado. Porque existe uma consciência, uma força maior que ela sabe exatamente o que a gente quer. E às vezes é o nosso ego pedindo, não é o que a nossa alma realmente está pedindo. Isso era muito difícil eu entender lá atrás, porque eu falava, não, eu quero isso, eu sinto aqui, ó, que eu quero. Como assim não é minha alma pedindo? E aí isso a gente vai aprendendo conforme o tempo. Hoje eu já entendo porque aquelas coisas não aconteceram. E eu entendo também que alguns pedidos que eu vou falar com vocês, eles só tiveram adaptações, porque eu ainda quero isso. Mas vamos lá. A primeira atividade que eu fiz, que foi muito importante para eu trazer processos, pensamentos, emoções, que naquela época eu não me ligava tanto às emoções, que estavam inconsciente para consciência, era o que eu não quero. Eu comecei a listar tudo que eu não queria. Eu não quero X, eu não quero. Eu não vou lembrar exatamente o que eu escrevi, mas é uma atividade que você. Poxa, eu não tô tendo clareza, Samantha, sobre o que eu quero. Então escreve tudo o que você não quer. Pega um pedaço de papel e caneta e escreve. Eu não quero
viver numa vida triste, eu não quero viver solteira, eu não quero ser sedentária. Começa a escrever tudo o que você não quer. Fez isso, dá até um alívio, porque você colocou ali no papel o que você não quer. E aí, o que eu faço? Você vai passando item por item e você vai transformando aquilo em algo positivo. Então, eu não quero ser sedentária, eu quero ser uma pessoa ativa. Então, é uma das atividades que eu fiz lá atrás, que eu lembrei esses dias, porque essa atividade veio de um livro. Eu vou fazer outro vídeo pra falar desses livros, tá? Veio do livro e a hora que eu abri, eu bati direto o olho. Eu falei, meu Deus, há 17 anos atrás eu estava fazendo essa atividade. E por que essa atividade ela é interessante? Porque algumas pessoas vão falar, nossa, impossível você não saber o que você quer. Gente, eu tenho muitas pessoas na minha mentoria que falam, eu não tô tendo clareza, eu não tô tendo clareza. Então tá, então coloca no papel o que você não quer, porque o que você não quer você sabe. É muito fácil as pessoas, quando uma pessoa ela tá conversando comigo e eu começo a observar que ela tá falando as coisas que ela não quer pra vida dela, o que ela não quer viver, o que ela não quer isso, o que ela não quer aquilo, o que ela não quer no relacionamento, o que ela não quer no trabalho, tem uma hora que eu tento encaixar ali, tá, mas e aí, o que você quer então? Me fala um pouco sobre o que você quer. Por quê? Porque a pessoa ela já conseguiu identificar absolutamente tudo que ela não quer. E sabe o que é interessante? A pessoa ela não consegue falar o que ela quer. Foi muito interessante que eu fui no aniversário e tinha uma pessoa lá, não vou dar nome aos bois, eu acho que ele nem tá no meu canal. Só que ele começou a falar, é um homem solteiro, começou a falar das coisas que ele não queria pro relacionamento. Aí quando eu tive uma oportunidade, eu falei, tá, e aí, o que você quer de um relacionamento? Ele não soube responder, ele mudou de assunto. Então, a quantidade de gente hoje em dia que sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, é muito grande. Então, começa a escrever as coisas que você não quer, para você começar a ter clareza do que você quer. Porque não adianta você só vibrar no que você não quer. Você falar o que você não quer não vai trazer o que você quer para você. Você precisa saber o que você quer, precisa saber para onde você quer ir, para onde você está indo. E isso é uma das atividades que mais vai te dar essa clareza. Ela é fácil de fazer, você pode fazer com um papel e um lápis aí. Não tem segredo, não precisa comprar 1000 materiais para fazer, não precisa ler nenhum livro para fazer, apenas faça. Pega um papel agora, depois que você assistir esse vídeo, óbvio, e faça. Então essa foi a minha primeira atividade. Eu tava em outro relacionamento na época que eu fiz essa atividade. E aí o que é interessante que eu trago dessa época? Porque essa é uma das atividades que eu lembro. Hoje, eu, dentro dos meus processos meditativos, dentro dessa oração de 21 dias que eu tô fazendo, me veio muito pra falar isso pra vocês, tá? Então esse é o primeiro vídeo que eu tô sentada aqui falando e que eu não tô com um roteiro. Tem nada aqui escrito. Na verdade, aqui só tá escrito as pessoas que eu atendi hoje, pra vocês terem noção. Então eu tô sem roteiro pra falar pra vocês, porque me veio isso pra falar. E aí, uma das atividades que eu fazia e faço ainda muito hoje, que também eu lembrei e eu tô vindo aqui trazer pra vocês, é a escrita. O escrever pra manifestar. E, gente, é muito interessante como é muito poderoso quando você escreve algo que você quer e o quanto de energia que isso movimenta. Porque eu lembro, até hoje, como eu disse, eu estava em outro relacionamento na época, né, 17 anos atrás, e eu lembro que eu estava sentada na área da churrasqueira desse sítio do meu ex, e eu estava olhando para a chácara vizinha. Eu estava olhando para a chácara vizinha e era uma chácara meio que abandonada, nunca tinha ninguém lá. E eu tava lá sentada, vendo as coisas que eu queria. Então eu lembro muito na época que eu queria manifestar muitas coisas para eu presentear as pessoas, então para eu presentear com quem eu estava naquele momento, né? Então via referente a carro, a casa, a sentimentos. E aí eu me via morando em uma chácara. Eu falei, nossa. E vinha de forma natural, eu via que eu tava numa chácara, e essa chácara, não era uma casa grande. Isso é interessante, porque até hoje eu não tenho essa vontade toda de ir pra uma mansão. Não, eu quero um terreno grande, mas a casa em si eu não quero que seja grande. E isso manteve, daquela época pra hoje manteve. E isso é o que me veio pra consciência essa semana nesse processo.
porque isso é algo que só mudou o local. E aí foi muito interessante essa minha visão de que mudou o local. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu fico muito focada, quando eu tô andando pelos lugares aqui na minha cidade, eu falo, seria interessante ter uma chácara aqui. Será que esse terreno é interessante? E aí, às vezes, eu próprio bloqueio o meu poder criativo ou o universo de me surpreender de forma desconhecida, porque eu fico colocando regras da onde eu quero morar, e na realidade não é sobre isso. E isso que me veio pra consciência, porque naquela época eu falava, não, a casa ela vai ser assim, assim, assado, que é a mesma forma que eu falo sobre hoje. A área de lazer vai ser um pouquinho mais afastada da casa, que é exatamente o que eu falo hoje. E o interessante é que não mudou a forma dessa casa durante todos esses anos. Por que eu não manifestei ela ainda? 17 anos após. Porque eu tenho muita crença limitante referente a isso, que eu trabalho, inclusive eu trabalho até hoje. O ser humano, ele tem muitas crenças limitantes, ele tem muitos bloqueios que está no inconsciente, que conforme vai trazendo para inconsciência, vai trabalhando. Então, de 17 anos para cá, eu já trabalhei muita coisa referente a relacionamento. Olha que interessante, não referente a minhas possibilidades de uma casa ou financeiro. Então, isso não mudou durante esse processo de 17 anos. A casa que eu quero morar é ainda o que eu tenho hoje e é algo que, na realidade, eu ainda não estou dando tanta atenção assim para eu querer manifestá-la de forma rápida. E por quê? Justamente porque eu vim trabalhando minhas crenças limitantes referente a relacionamento. E referente a relacionamento também é interessante, porque na época que eu fazia esses processos, eu ainda não fazia a lista de aspectos positivos. Isso foi algo que eu fui aprender, eu já morava em Campinas, né? Eu não estava lá em Pinhal. E então, dos processos que eu estava da escrita, que é algo que eu trago comigo até hoje, que é o escrever, ele é muito poderoso. Naquela época, eu percebi que o que eu escrevia, eu estava manifestando um relacionamento completamente diferente. Tanto que eu tive o meu término com esse meu ex e eu conheci uma pessoa logo em seguida, que é a pessoa que eu tô hoje. E tudo que eu tinha pedido era o que essa pessoa tinha. De personalidade, de caráter, de quesito organização, de quesito limpeza. Eu falava, gente, eu pedia muito isso. Não que eu não tinha isso no meu outro relacionamento, eu achava que eu tinha. Só que não. E isso foi tomando uma proporção tão grande que eu mudei de cidade, mas eu mudei de cidade para trabalho. Eu vim trabalhar aqui, eu fui trabalhar. Eu tava trabalhando com meu pai na época, né? Isso foi por volta de 2008, 2009. Então eu tava vindo muito para Campinas. E aí eu ia muito pouco para Pinhal, eu ia a cada 15 dias. E isso foi movimentando a minha realidade, porque aí eu mantinha esses estudos, eu aí tava já indo para Louis Hay, então eu iniciei no segredo e depois o segredo eu fui passando por diversos mentores, diversos mestres foram chegando até mim. Ainda assim, naquela época eu não atrelava muito nada à espiritualidade, hoje eu já atrelo. E era muito interessante, porque as coisas elas iam se desdobrando de uma forma desconhecida para mim na época. Eu nunca me vi. Eu era muito. Eu vivia um relacionamento muito tóxico na época de ambas as partes. A toxicidade era de ambas as partes. E eu não me via na época ficando muito longe da pessoa. E eu fiquei. Eu ficava 15 dias sem ver a pessoa e eu achava que isso seria impossível pra mim. Não, eu fiquei 15 dias sem ver uma pessoa que eu era muito apegada, que eu gostava de controlar e vice-versa. E aí foi interessante como as coisas foram acontecendo por causa das minhas movimentações escritas, do que eu realmente falava que eu queria pra mim, do que eu escrevia ali que eu queria, um estilo de vida que eu queria que não combinava aonde eu estava morando, com o tipo de carreira que eu queria ter que não combinava com a cidade onde eu morava. Então as coisas foram acontecendo e hoje só que eu percebo que eu fui permitindo. Eu fui permitindo viver aquilo. Algumas transformações, algumas mudanças foram sofridas. Não é que foi fácil tudo isso acontecer, mas eu tava de forma inconsciente, e isso que eu acho muito interessante. Eu estava de forma inconsciente permitindo essa mudança na minha vida.
Então, por que eu falo que durante 17 anos eu dei mais... Não é tudo isso, 17 anos, né? Vamos colocar aí durante 15 anos. Eu venho permitindo trabalhar minhas crenças limitantes referente a relacionamento, porque eu tinha desde pequena, dos meus 4, 5 anos, diversas crenças limitantes referente a relacionamento, que eu não fui entender até alguns anos atrás, que eu carregava comigo para esses relacionamentos. Então, eu achei isso muito interessante e é isso que veio essa semana para eu falar aqui nesse vídeo para vocês. E eu espero que isso seja que te gere uma clareza maior sobre a sua vida, sobre os seus processos. Então, a atividade que eu indico para você que está num local que você não está conseguindo pensar com clareza é o não quero pro quero, tá? Não posso pro posso. Então, começa a listar tudo que você não quer e depois vai passando item por item e transformando no que você quer. E começa a escrever. Escreve mais sobre para onde você quer ir. Depois que você fizer essa atividade, começa a passar item por item, vai falando, então tá. Então, o que eu tenho que fazer hoje dentro da minha crença, que isso eu vou falar com vocês em outro vídeo, dentro da minha bolha de crença agora, o que eu preciso, quais as movimentações que eu preciso fazer hoje? E é interessante porque você vai sendo inspirado a agir. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ação por desespero e ação inspirada, que é muito legal vocês assistirem. Eu vou deixar na descrição abaixo o link, porque as pessoas, elas têm a tendência de agir por desespero, porque, nossa, tá chegando essa conta pra pagar, ou eu quero um relacionamento, ou, enfim, eu tô com um problema de saúde, e aí vai e faz as coisas pelo desespero, e na realidade não, na realidade peraí, deixa eu respirar, deixa eu ver o que eu quero, né? Começa a listar o que você não quer dentro das dificuldades que você tá vivendo, e, né, é interessante você fazer também por área. Então, poxa, minha vida financeira, o que eu não quero? Minha vida profissional, o que eu não quero? Minha vida amorosa, o que eu não quero? Minha vida de família, o que eu não quero? Vai fazendo tópicos e vai listando o que você não quer por tópicos e aí perceba ali algo para você focar. Não tenta focar em tudo de uma vez, porque fica maçante, você não consegue trazer tudo para a consciência e realmente reconfigurar o seu cérebro, conectar, ter novas conexões neurais. Se você foca em tudo de uma vez só, não tem como. Eu sei disso porque teve uma época nesses 17 anos, eu não vou falar que nesses 17 anos eu fiquei ali bonitinha estudando. Não, não foi nada disso. Eu agi inconsciente durante muito tempo, durante muitos anos. Então, é por isso que eu falo, faz item por item, não comete o erro que eu cometi. Não tô gravando esse vídeo aqui pra você cometer o erro que eu cometi durante 17 anos. Não, o meu erro foi focar em muitas coisas e depois simplesmente parar com tudo. Falei, não, pera, agora eu vou observar o que eu não quero só e pronto, acabou. Não, foca, pega item por item, vê o que você quer trabalhar. Eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando todo esse tempo em relacionamento. Então, relacionamento acabou sendo um dos assuntos que predominou a minha atenção durante esses anos. Eu só fui mudar alguns anos atrás o assunto relacionamento não foi nem porque o meu relacionamento ele estava super hiper mega estável e saudável. Não, foi porque eu percebi que muitas coisas eu precisava mudar de forma interna, que também é assunto para outro vídeo. Mas faz isso, separa área por área da sua vida, lista o que você não quer, identifica das frases que você falou que você não quer o que você realmente quer e começa a focar em uma área e traçar planejamentos, ação inspirada, assista o vídeo agora, né, pra você entender, para essa área que você quer. E, gente, a escrita é a única coisa que eu consigo observar de padrão de tudo que eu já venho estudando, de mestres, mentores, professores, médicos, físicos, que é algo que predomina muitos anos, é a escrita. Então, escreva, coloca no papel. Eu sempre falo para as minhas clientes que têm insônia, deixa um bloquinho de papel e um lápis, caneta próximo da sua cabeceira de cama, e na hora que você tá ali, que você percebe que você não tá conseguindo dormir, começa a escrever. Porque quando a gente escreve, a gente acessa outras áreas cerebrais, e aí começa a facilitar você entender por que você tá com insônia, ou no caso aí de outros processos que você vai trabalhar, o que você realmente quer para sua vida e você ser inspirado a agir baseado no que você quer e não baseado no que você não quer, na falta de clareza, né? Na falta de
foco, objetivos e metas que é realmente da sua alma e não do seu ego. Bom, galera, falei muito hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo completamente diferente aqui no canal. Vocês vieram me pedir para eu comentar minhas experiências e como eu tenho aí de 17 anos para compartilhar com vocês de experiência, eu achei muito interessante eu começar. Na verdade, eu fui inspirada a trazer esse vídeo para vocês dentro dos meus processos essa semana de meditação. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comente abaixo, ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa? Comente abaixo que eu venho responder aqui o mais rápido possível. No mais é isso, não existe certo e errado, existe aonde você tá agora e aonde você está agora é perfeito pro seu processo. Então bora só focar e levar a sua atenção para os seus objetivos. Até a próxima!